Desliga aqui dentro. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, iniciamos o capítulo 8, isso, e paramos em um dos versículos do capítulo 8. Paramos aonde? Eu nem arriscaria fazer essa pergunta. Alguém quer arriscar o versículo que a gente parou do capítulo 8? Você não acha nada, que você não estava aqui. Não acha nada. Acertou. Vai ganhar uma caixa de bombom que o seu marido vai te dar. Merece. Capítulo 8, a gente vai ler alguns versículos anteriores ao 16 para nós nos reencontrarmos nos diálogos do apóstolo Paulo. O tema do versículo 8 é a coleta. Então, o que a gente viu quarta passada? Paulo falando aos coríntios que passou na Macedônia e os crentes de lá, do pouco que tinha, tiraram quantias muito maiores do que Paulo esperava. E os coríntios fazia 12 meses que haviam prometido uma oferta. Paulo agora está lembrando eles que agora é a hora da coleta. Então, deixa eu pegar aqui a partir do versículo 13. Não desejamos que o alívio dos outros seja para vós causa de aflição, mas que haja igualdade no presente momento, o que para vós sobeja suprirá a carência deles, a fim de que o supérfluo deles venha um dia a suprir a vossa carência. Assim haverá igualdade, como está escrito: quem colherá muito não teve em excesso, quem recolhera pouco não sofreu penúria. E aí nós temos uma parada. Pelo que eu li e observei até o capítulo 10, não parece ter, grandes questões discursivas. A não ser que vocês façam a graça de discuti-las. Então, vamos dar prosseguimento aqui. No verso 16. Que o título aqui é Apresentação Elogiosa dos Enviados. Graças sejam dadas a Deus, que por nosso coração
graças sejam dadas a Deus que pôs no coração de Tito o mesmo zelo por vós. Acolheu a minha solicitação e, mais apressado do que nunca, espontaneamente foi ter convosco. Mandamos com ele o irmão, cujo louvor, por causa da pregação do Evangelho, se espalhou por todas as igrejas. Paulo está enviando Tito, e junto com Tito está indo um irmão. Está vendo que não é só porque o seu nome não aparece que você não seja uma pessoa extraordinária. Está indo junto com Tito um irmão extraordinário no Evangelho, mas que nem o nome dele é citado. Nem o nome dele é citado. Mas ele era muito conhecido e de grande confiança na região. Mandamos com ele um irmão cujo louvor, por causa da pregação do Evangelho, se espalhou por todas as igrejas. Ou seja, essa pessoa era conhecida em todas as igrejas, ó. Mais ainda foi... Mais ainda, ou seja, esse não é o único elogio que ele é conhecido em todas as igrejas. Mais ainda, ele foi designado pelas igrejas para ser o nosso companheiro de viagem nesta obra de generosidade, serviço que empreendemos para a glória do Senhor e a realização das nossas boas intenções. Esse irmão desconhecido para nós, ele não só era um evangelista conhecido por todas as igrejas, mas as igrejas, Paulo, envia fulano com você na viagem, porque nós temos um conhecimento, uma confiança e uma conduta muito grande sobre esta pessoa. Então olha que ele foi recomendado pelas igrejas a participar da viagem para entregar a quantia da coleta. Versículo 20: tomamos esta precaução para evitar qualquer crítica na administração da grande quantia que estamos encarregados. Com efeito, preocupamo-nos com o bem, não somente aos olhos de Deus, mas também aos olhos dos homens. Com os delegados? Como é que está aí? A versão aí, gente. 22. Com eles estamos enviando o nosso irmão, cujo zelo já pusemos à prova. Lê aí. Com ele estamos enviando outro irmão nosso. Muitas vezes o pusemos à prova, e assim sabemos que ele está sempre pronto para ajudar. E agora que ele tem tanta confiança em vocês, está com muito mais vontade ainda de auxiliar. Quem mais? Lê aí. Com ele enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes e muitas coisas já experimentamos ser diligente, e agora muito mais diligente ainda pela muita confiança que em vos tem. Amém. Aqui o que vocês chamam de irmão, aqui está delegado. Delegados. É delegar, né? Delegar. Com os delegados enviamos nosso irmão, cujo zelo
de muitos modos e frequentemente já experimentamos. Irmão, o obreiro, ele é experimentado. O obreiro da igreja, o pastor da igreja, a pastora da igreja, colocam vocês, aspirantes a obreiros, à prova. Há vários testes. Ninguém unge e levanta um obreiro na igreja se ele não for experimentado, né? Às vezes tem obreiro que reclama e às vezes ele não sabe que estão armando para cima dele, no bom sentido, que estão criando situação para o experimentar, para ver se ele é bondoso, generoso, paciente, blá blá blá. Então Paulo está dizendo: antes de enviar esse camarada, já o experimentamos que ele não vai dar problema, não vai dar problema. De muitos modos ele já foi experimentado e que agora se mostra muito solícito, pois deposita em vós plena confiança. Plena confiança. Eu fiz uma observação, deixa eu ler aqui. Deixa eu ler o versículo 20 mais uma vez. Tomamos esta precaução para evitar qualquer crítica na administração da quantia. Ou seja, Paulo não ia se arriscar a levar o dinheiro sozinho. Paulo não ia se arriscar a ir só ele e Tito, 2 amigos. Então a igreja propôs: tem um camarada de nossa extrema confiança e de todas as igrejas, manda ele junto com vocês. Paulo aceitou para tomar também esse cuidado, para que nenhum filho do cão viesse criticar este grande empreendimento. Não sei não, hein? Paulo sozinho levando esse dinheiro. Ou, não sei não, hein? Paulo e Tito sozinho levando esse dinheiro. Então, para Paulo evitar qualquer conversa paralela, ele aceitou levar mais esses companheiros que eram de confiança também de todas as igrejas. Com efeito, procuramos com o bem, preocupamo-nos com o bem, não somente aos olhos de Deus, mas também aos olhos dos homens. A observação é a seguinte: sei se você já ouviu falar de pessoas que às vezes usam algumas frases como desculpa, tipo: Deus está vendo, Deus é minha testemunha, quem me justifica é Deus. Não use estas frases para minimizar os seus erros. Nossa vida pública também deve prestar contas e satisfação. Por que eu coloquei essa observação? Paulo podia usar do seu prestígio e grande admiração e chamado e dizer: eu sou suficiente para levar esse dinheiro, porque a mim não cabe nenhuma desconfiança. Paulo poderia dizer: eu e Tito somos mais do que suficientes para levar esta oferta, porque somos, pensa no significado da palavra confiança, é eu e Tito. Paulo, fazendo desta forma, iriam aparecer
o que eu acabei de falar, os enviados do cão, né? Para falar do dinheiro que eles estavam levando. E o que Paulo poderia falar ao ouvir essa crítica? Quem me justifica é Deus. Paulo poderia dizer: ei, o que importa é que Deus está vendo. Infelizmente, que no caso de Paulo, tudo bem. Mas tem pessoas que, quando cometem um erro, usam esse tipo de frase: só Deus pode me julgar. Ah, tá bom. Ah, não. Não é só Deus que pode te julgar. Toda a igreja pode te julgar. O que nós não podemos fazer é te condenar. E quem bate o martelo para te condenar é Deus. Então use a frase direito. Só Deus pode me julgar. Não, isso é letra de rap do MV Bill. Só Deus pode me julgar. Né? Às vezes a pessoa comete um erro e aí você vai disciplinar, vai exortar, vai falar alguma coisa. Só Deus pode me julgar. Não, Paulo é um dos que cansa de falar: julgai vós mesmo isso, julgai vós mesmos aquilo, né? Julgar cabe. Não temos a autorização de condenar. Porque Deus vai perdoar a pessoa e você vai continuar julgando? Não, acabou. Acaba quando Deus bate o martelo. Mas eu espero que você tenha entendido que tem pessoas que cometem erros e ficam usando esse tipo de argumento, né? Quem me justifica é Deus, só Deus pode me julgar, vocês não precisam ver nada, o importante é que Deus está vendo. Paulo, não vou deixar, não vou dar motivo para o diabo e nem para mim ficar respondendo às pessoas que eu não tenho tempo. Então eu vou levar alguns de confiança das igrejas que vai fiscalizar junto comigo essa questão. Pergunta? Já ouviu isso aí? Paramos aonde? Quanto a Tito, é meu companheiro e colaborador junto a vós, ao passo que nossos irmãos são os enviados, mensageiros das igrejas à glória de Cristo. Dai-lhes, portanto, diante das igrejas a prova do vosso amor. Comprove o amor de vocês e confirmem o orgulho que temos de vocês na presença desses homens. Veja que eles estão indo para Corinto pegar o dinheiro. Paulo já está exortando que a forma com que eles venham ser recebidos seja no nível do elogio que Paulo vive fazendo dos coríntios às outras igrejas. Veja que Paulo sempre fala que a glória dele são os coríntios. Chegamos no capítulo 9. Até o capítulo 9 tudo bem? A propósito do serviço a ser prestado aos santos, é supérfluo que vos escreva. Ou seja,
Paulo está dizendo que ele não precisa ficar pegando no pé nem puxando a orelha da igreja para ficar falando sobre esse tipo de questão. Conheço a vossa boa vontade, e por causa dela me ufano, ou me glorio, de vós junto aos macedônios, dizendo, olha só essa parte aqui, Paulo, conheço a vossa boa vontade, e por causa dela me ufano de vós junto aos macedônios, dizendo-lhes, a Acaia, região da igreja de Corinto. Paulo falando aos macedônios sobre os coríntios. A Acaia está preparada desde o ano passado. Lembra que quarta-feira passada a gente já tinha falado que os coríntios tinham prometido fazer um ano. Então Paulo está dizendo, eu já falei para os crentes da Macedônia que vocês já estão preparados há um ano atrás para poder fazer esse empreendimento dessa coleta desse dinheiro. Então Paulo, eu já falei que vocês estão preparados, então não vai que eles chegam aí e vocês vão meter a mão e pegar o que tem no bolso. Vocês estão falando que tem 12 meses que vocês já estão preparando e juntando essa quantia. Então eles não vão pegar vocês de surpresa, porque se vocês falar que foram pegos de surpresa, eu vou sair como mentiroso e eu vou passar vergonha. Ficou claro isso? É por isso que Paulo se gloria junto aos macedônios, dizendo, a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem servido de estímulo à maioria das igrejas. Entretanto, mando-vos os irmãos, a fim de que o elogio de vós que vos fiz não seja desmentido deste modo, e para que, como dizia, estejais realmente preparados. Se alguns macedônios fosse comigo e não vos encontrasse preparados, esta plena confiança seria motivo de nos envergonharmos, para não dizer de vos envergonhares. Julguei, pois, necessário pedir aos irmãos que nos antecedessem junto a vós, ou que fosse na frente, e organizasse as vossas ofertas. Paulo ia lá colher as ofertas, mas ele está falando, já estou enviando gente, para quando eu chegar, não vou ficar pedindo, já vou chegar colhendo, já está tudo separadinho, pronto e organizado e preparado. Estou enviando pessoas que já estejam já preparadas. Seria um sinal de genuína liberalidade e não uma demonstração de avareza. Até aí tudo bem? Olha, parece que hoje está bem claro assim, não tem, né? Está bem explicado. Benefícios que resultarão da coleta. Porque sempre tem aquele crente que pergunta, e eu vou ganhar o que com isso? Benefícios sobre a coleta. Versículo 6: sabei que quem semeia, isto vos afirmo, aquele que semeia pouco, né? A gente está cansado de ouvir isso na hora da oferta, né? Pouco também, não, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Aqui diz assim: sabei que quem semeia com parcimônia, ação ou hábito de fazer economia ou de poupar. Ou seja, sempre tem aquele crente que na hora da oferta, vou fazer uma economia, vou poupar.
Paulo está dizendo: o sangue de Jesus te repreenda se os macedônios chegar aí e vocês falar que vai fazer economia. Aquele que semeia com parcimônia, economia, hábito de poupar, com parcimônia também colherá. E quem semeia com largueza também colherá. Cada um dê como dispôs em seu coração, sem pena, não com tristeza, nem constrangimento, mas Deus ama quem dá com alegria. Deus pode cumular vós de toda espécie de graça, para que tenhais sempre e em tudo o necessário, e vos fique algo de excelente para toda a obra boa. Interessante que a gente está passando por uma crise, e pode ser que tem pessoas que ofertou melhor na crise do que quando não tinha crise. Então lembra, quando você não tiver em crise, que você poderia ter feito melhor do que você sempre faz. Porque talvez nesta crise você conseguiu ter muito mais liberalidade financeira com o reino de Deus quando não tinha crise nenhuma. Ou, se o valor das ofertas que você costuma dar é igual antes da crise, sinal que quando não tinha crise você poderia ter feito melhor. Amém? Deus ama quem dá com alegria. Deus, já li, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Pergunta? Hoje pode dormir que está perdoado. Versículo 10. Aquele que fornece semente ao semeador, olha que interessante que é esta palavra, né? Aquele que fornece semente ao semeador e pão para o alimento. Veja que tem pessoas que têm que fornecer semente ao semeador. E a gente sempre fala que você não oferta aquilo que você colheu, você oferta a semente. E quando você não oferta a semente, você está comendo a semente. Então, quando você for no supermercado, você come a semente das frutas que você... Por falar em fruta, me vem a curiosidade aqui. O que faz a banana brotar é o caroço da banana? Banana mágica. Acho que eu nunca vi o caroço de uma banana. Bem, e é macho. O que acontece? Você vai e você compra a fruta, come a fruta e joga o caroço fora. A prosperidade espiritual está sendo colocado nessa tipolizado, isso nem existe.
tipificado nessa questão de semeadura. Depois que a gente semeia, a gente vive daquilo que colhe. A gente não vive daquilo que a gente semeia. Porque se a gente vivesse daquilo que a gente semeia, morreríamos de fome, porque não se come semente, mas se come o fruto daquela semente que nasceu. Então, se você comesse semente, você não teria o que semear. Isso é de uma obviedade absurda. Então, eu entrego a semente para quem vai fazer a semente frutificar, que no caso seria a terra. Você semeia a semente numa terra fértil, e a terra vai te devolver o fruto do que você semeou. Até aí está claro que não se pode comer semente. A semente você tem que entregar. Se você comer, vai faltar para você, vai morrer de fome, e semente não mata a fome, e não vai crescer na tua barriga nada. Da pedra na vesícula. Se você sabe se você ainda não sabe o que é uma pedra nos rins ou na vesícula, experimente a botar um filho para fora. Então isso é importante, porque tem pessoas na igreja que ele economiza na semente, não economiza no teu dinheiro, no fruto, no que você colhe. Se você economizar na semente, a sua próxima colheita vai ser menor. É por isso que talvez a pessoa é o que a gente chamamos de devorador, na verdade. Porque se você guarda a semente, mesmo você tendo muitos frutos ou muitas coisas para se alimentar, isso vai acabar. O devorador vai ajudar a acabar, porque você também guardou a semente que você deveria ter semeado para ter colhido novamente em abundância tudo aquilo que você tinha como alimento. Enrolando tudo isso, voltamos aqui, entenda que a chave é aquele que fornece a semente a quem semeia. Então, esse que semeia aqui, por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo está fazendo uma comparação. Se a gente não entender um pouco essa comparação, a gente fica meio perdido. Parece óbvio, mas nem tanto. Se eu falei que eu tenho que semear na terra, mas a terra não é aquela que semeia, a terra é aquela que dá o fruto. Então Paulo está falando para botar na mão de alguém que semeia. Só que essa semente aqui, ó, o semeador e o pão para o alimento, esse pensamento de semear e de pão, no Evangelho está na vida daqueles que propagam a mensagem do Evangelho. Eu sou um desses mesmo. O semeador aqui é aquele que leva o pão espiritual, que no caso é a mensagem, que no caso é aqueles chamados como propagadores da palavra. Líderes, pastores e ministros do Evangelho. Aquele que fornece semente ao que semeia e pão para o alimento,
vos fornecerá também a semente e a multiplicará e a fará crescer e os frutos da vossa justiça. Sereis enriquecido em todos os modos para praticar toda espécie de obras de generosidade que suscitarão ações de graças a Deus por meio do nosso intermédio. Como a coleta do dinheiro é para a igreja mãe de Jerusalém, é para que o evangelho lá continue a fazer o trabalho que faz lá. Então Paulo usa esse comparativo, até colocando ele também como aquele propagador da palavra. Então, a igreja de Corinto, aquele que fornece a semente ao que semeia, que leva, que propaga pão para o alimento, as consequências desse ato fornecerá a semente e a multiplicará. Porque lembra que a palavra ela cai em terra? Terra que produz 100, terra que produz 50, terra que produz. Então, olha, a palavra é sempre visto como semente semeada e terra é sempre visto como aquilo que produz. Então, quando você investe na vida das pessoas que estão semeando e produzindo a 100, a 200 e a 500, essa é a consequência do resultado da sua semente. Foi até bom ter tomado um tempo, né? Para a gente entender que a nossa semente, ela tem uma produção que nós não alcançamos. Quando a gente fala de missões, é porque a sua semente, no culto de missões, ela alcança proporções que você não tem ideia. Você não tem ideia. E o fruto da sua semente tem salvado vidas, que salvou outras vidas e que ganhou mais trocentas vidas, mas você aqui não tem consciência disso. Mas aquele que retribui a semente daquele que semeia é o que te faz prosperar. Ficou claro isso? Traduzindo para o português para a criança entender, você não tem ideia das proporções de alcance que produz a tua semente. Na verdade, nem quando ela vai e nem quando ela volta, porque a gente acha que as bênçãos de Deus tem só a ver se o auxílio emergencial vai continuar 200 ou vai virar 600, ou se a mãe de família vai receber 1.200. Às vezes a gente pensa que as bênçãos têm só a ver com o lado financeiro. Mas e esse vírus que não te matou? Tem gente que pegou 2 vezes. Eu fui na padaria, o rapaz falou, já peguei 2 vezes. Eu falei, nossa, você está bem. Então você pode pegar até a 3ª. Ele pegou 2 e estava numa boa. Entendeu? E antes a gente pensava que só pegava uma. Então o que acontece? Essa pessoa tem que entender que a bênção dele não tem a ver só com dinheiro, tem a ver com saúde. Prosperidade não tem a ver só com dinheiro. Prosperidade é que nada te faltará. Então, se você não está gastando dinheiro na saúde, glória a Deus. Se você não está na farmácia fazendo a feira, glória a Deus. Que isso o dinheiro não pode comprar, é saúde, mas Deus pode te dar de graça. Então a prosperidade é muito mais do que... É como o fruto da terra mesmo, né? Não é só a quantidade da fruta, mas o sabor que ela produz no nosso paladar, vem junto. Aí ficou poético, hein? Aí ficou poético. Não é só a fruta que te mata a fome, mas o prazer, o gozo que você tem, né, ao degustar, vem junto e grátis. Paramos aonde? Doze. Pois o serviço desta coleta
não deve apenas satisfazer as necessidades dos santos, mas há de ser ocasião de efusivas ações de graças a Deus. Vista a vossa comprovada virtude exercida neste serviço, eles darão glória a Deus pela obediência que professais em relação ao Evangelho de Cristo, e pela generosidade com que eles e todos fazeis participar dos vossos bens. Orando por vós, eles vos manifestarão a sua ternura, por causa da extraordinária graça que Deus vos concedeu. Graças vos sejam tributadas a Deus por seu dom inefável. Paulo está dizendo que não é só dar dinheiro, é a única glória que acontecerá na vida da igreja de Jerusalém. A glória é muito maior, porque o resultado dessa coleta, uma das glórias vamos falar bem de vocês, rapaz. Quando a gente passou, você tinha que ver, quando a gente passou necessidade. Pensa nos crentes da igreja de Corinto, e ali é crente, velho. Ali é a glória, a ufanação. O que eles vão dizer já tem um peso de glória, né? E outra, as orações da igreja de Jerusalém, eles serão incluídos. Não é porque a pessoa não te ajuda que você também não vai orar por ela, né, irmão? Mas Paulo está dizendo, pensa na hora que esses camaradas forem a Deus, eles vão lembrar de vocês, em primeiro lugar, que vocês que estenderam a mão para ajudar. Então não tem nada melhor, escuta o que eu estou dizendo, não tem nada melhor do que o teu nome está na boca de uma pessoa que gosta de orar. Porque você é atingido de bênção sem nem saber nem de onde vem. Você, Senhor, mas eu nem estou merecendo. Você não, mas quem orou por você está merecendo. Então assim, quando o teu nome está na boca de pessoas que oram para você, é atingido, você não sabe nem de onde vem. Porque Deus está sempre numa linguagem humana, lembrando de você. Lembrando de você. Amém? Até aí tudo bem, irmãos? Perguntas? Terminamos o 9. Terminamos o 9. Temos alguns minutinhos para o 10. Terminamos o 9. Dá para entregar 8h30, mas já é agora. Olha, irmãos, uma coisa interessante aqui, o assunto vai mudar abruptamente do 9 para o 10. O que eles consideram que o 10 é parte de uma outra carta. Não é que é outra carta, né? Não é que é outra carta, é parte de mais um pergaminho, né? Parte desta carta que eles juntaram para fazer uma carta só, porque o assunto vai mudar, como se desse a impressão de Paulo já estar tratando de outra coisa. Mas não poderia ser uma carta que ele trata de vários assuntos, não, quando você acha vários pergaminhos, né? Então o 10 parece já ser outro pergaminho que eles juntaram para formar uma carta só, tanto que o assunto muda de uma hora para outra. 10. Eu mesmo, Paulo, vê que parece que ele está começando o início de uma carta. Eu mesmo, Paulo, vos exorto pela mansidão, pela bondade de Cristo, eu tão humilde, né? Aí você pensa, nossa, Paulo está se achando humilde. Que na verdade a gente vai ver agora que Paulo está fazendo uma crítica sobre pessoas que falaram sobre ele. Ele está ironizando. E não é fácil achar uma ironia na Bíblia. Está ironizando. Então vamos entender a ironia que Paulo está fazendo. Eu mesmo, Paulo, vos exorto pela mansidão, pela bondade de Cristo. Eu, tão humilde,
quando estou entre vós, face a face, mas tão ousado quando eu estou longe. Por que Paulo falou isso? Porque a gente lembra que teve uns que diziam que Paulo, pessoalmente, era um gatinho, uma pessoa sem expressão, mas que longe, por carta, ele parecia um leão. Então, a impressão que as pessoas tinham de Paulo quando lia a carta, meu Deus, esse homem é terrível. Aí quando Paulo aparecia na igreja, esse aí que é o Paulo. Ele pessoalmente não era aquele dinossauro por carta. Então Paulo está fazendo uma crítica a esses que o ironizavam. Eu tão humilde, face a face, mas tão ousado quando estou longe. Vou até ler o comentário aqui para vocês. Alusão às críticas irônicas dos adversários, que a gente vai ler no versículo daqui a pouco. Rogo-vos, não me obrigueis quando estiver presente a mostrar-me ousado, recorrendo à audácia. Tá vendo como estava falando de dinheiro e agora ele está num assunto completamente debatendo contra os críticos dele? Quando estiver presente a mostrar-me ousado, recorrendo à audácia com que tenciono agir contra os que nos julgam como se nos portássemos segundo critérios carnais. As críticas que alguns estão fazendo sobre Paulo é que todas as ações de Paulo são carnais. Carnais aqui, mas não quer dizer pecado. Carnal é que Paulo age com intenções humanas. Um exemplo: Paulo está colhendo dinheiro porque ele está com segundas intenções, está com intenções humanas, vai ajudar lá com 50%, outros 50% ele vai comprar uma casa, carro, apartamento, casamento, porta aberta para ele. Assim, Paulo, eu não ajo com intenções terrenas e humanas. É isso que Paulo, carne é agir pensando humanamente, ou intenções pessoais. Paulo está dizendo que o que ele faz pela igreja, o que ele exige da igreja, não são baseados em critérios de posturas pessoais e humanas, como as pessoas estão dizendo que eu ajo assim. Embora vivamos na carne, ou embora eu precise de grana, embora eu precise de um carro, embora eu precise de dinheiro, embora eu preciso, mas eu não ajo baseado em cima daquilo que eu preciso, mas em cima, eu já estou até escrevendo a mais, botando palavras na boca de Paulo. Eu não ajo segundo as minhas pretensões pessoais, mas segundo a vontade de Deus. Se eu tivesse falado isso para Paulo, eu tinha escrito. Eu ajudei, eu completei a ideia dele. Não, segundo a critérios carnais. Versículo 3: embora vivamos na carne, não militamos segundo a carne. Militar é basicamente lutar. Lutar? Boa, que eu não errei. Lutar. Lutar no sentido de que eu preciso disso, mas não vivo lutando por essa necessidade. Quatro, na verdade, agora Paulo, vai falar, vai dar aquele glória a Deus. Na verdade, as armas com que combatemos é as armas da nossa milícia, as armas da nossa luta, Porque tem um versículo que ele fala: as armas da nossa milícia não são milícia? Boa, eu gosto dessa frase, famosa. Então vamos ler aqui. Na verdade, as armas com que combatemos não são carnais, mas tem ao serviço de Deus o poder de destruir
fortalezas, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortaleza. É milícia? Leia. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Eu gosto dessa versão, né? As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos os raciocínios presunçosos e todo o poder altivo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tornamos cativo todo pensamento para levá-lo a obedecer a Cristo. É uma dica boa para você falar antes de pregar na sua oração. Senhor, cativa todo pensamento à obediência da tua palavra. E estamos prontos a punir toda desobediência, desde que a vossa obediência seja perfeita. Estaremos prontos para punir toda e qualquer desobediência quando a obediência de vocês estiver completa. Olhai as coisas frente a frente. Bem-vindo ao Filmora 9, o software de edição de vídeo. Paulo está dizendo, observe o que está evidente. Muita calma. Tem alguma versão diferente esse iniciozinho? Esse pedacinho é uma crítica. Olhai as coisas frente a frente, quer dizer que os coríntios, Paulo já tinha batido nessa área, que eles julgam conforme a aparência, conforme a primeira vista, conforme a primeira impressão, que aqui o comentário está, vós, em outras versões diz, vós considerais as aparências, olhai as coisas frente a frente. Se alguém está convicto de pertencer a Cristo, outra crítica, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Lembrou da crítica? Se alguém está convicto a pertencer a Cristo, uma crítica direta aos partidários, eu sou só de Cristo. Tome consciência, uma vez por todas, de que assim como ele pertence a Cristo, nós também lhe pertencemos. Porque as pessoas estavam criticando Paulo, eu sou de Cristo. E o conteúdo da crítica não está ao nosso conhecimento, por isso que a gente tem que imaginar. Baseado na pessoa dizer, eu sou de Cristo, e eles, os outros, dizendo que cada um era de um partido diferente, então cada partido que não era de Paulo, fazia uma crítica contra Paulo. Então esses que diziam, eu sou de Cristo, a crítica que eles faziam contra Paulo, estava desmerecendo alguma coisa que Paulo estava falando, pregando, ou ensinando para a igreja. Aí Paulo está dizendo agora, ora, esses que julgam pertencer a Cristo, por acaso eu também não pertenço? Ou seja, se vocês são de Cristo e estão querendo desmerecer as minhas palavras, peraí, eu também não sou de Cristo? Pegou a ideia? Foi fácil tirar isso da cartola não, irmão. A ideia é essa, mais ou menos trazendo para os dias de hoje. Não, mas para os dias de hoje dá problema. Os dias de hoje dá problema. Aí vai um irmão, sobe um monte, o Senhor me mostrou que os que estão queimando no mármore cortaram a ponta dos seus cabelos. Aí o outro irmão, rapaz, eu sou tão de Deus quanto você. Engraçado, ele não me mostrou isso não.
Por que você se acha tão mais de Deus do que eu? Agora ficou legal, porque a gente pode colocar isso em várias áreas. Em várias áreas. Mas eu também subi um monte. E esses irmãos que gostam de usar uma bermuda, eles serão repreendidos severamente naquele grande dia. Rapaz, engraçado. Quando eu estava na igreja de bermuda, Deus falou comigo: eu sou contigo, homem valoroso. Está vendo engraçado esse Deus que está falando com você? Parece diferente do Deus que fica falando comigo. Já entendemos o teor da crítica? Paulo está dizendo: gente, vocês estão querendo me desmerecer, porque vocês estão dizendo que vocês são do partido de Cristo, como se fosse um partido maior do que o meu. Eu também sou de Cristo, irmão. Vamos parar com essas ideias. Por que hoje é complicado? Porque se a gente for pegar o que cada um acha, pensa, fala que viu, fala que Deus falou, parece que tem 10 deuses diferentes, um se degladiando contra o outro, sendo mais verdadeiro que o outro, mandando mais do que parece, né? Se a gente pegar na ponta do prego. Cai bem naquele negócio que às vezes eu falo, conselho não é doutrina. Às vezes aquilo que a gente pensa que é doutrina é conselho. O nome até chama Ata da Igreja. A ata não caiu do céu, foram as pessoas que sentaram e escreveram uma ata. Então, vamos aqui. Até eu lembrei. Mas aí a pessoa vai falar, se é um Paulo escrevendo a ata, que Paulo é terrível, né? Se Paulo está escrevendo a ata, não tenho eu o Espírito de Deus? Paulo ia falar, a ata minha é inspirada, rapaz. Minha ata não vem das minhas ideias, não. Minha ata é inspiradinha, purinha. Vamos aqui, a gente está aqui para destrinchar o pensamento de Paulo aqui. Paramos aonde? 8. Tá. Paulo está batendo no partido aqui. Se alguém está convicto de pertencer a Cristo, tome consciência uma vez por todas, assim como eles pertencem a Cristo, nós também pertencemos. E ainda que eu me gloriasse um pouco mais do poder que Deus me deu, é do poder que Deus me deu? Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, é porque Paulo quer dizer, então vamos ver aqui a nossa patente. Se é o que mesmo? Irmão, sabia que... Não, agora é sério. Tem gente que não respeita, não. E às vezes, é igual uma coisa no exército, né? Às vezes você respeita a patente da tua igreja e acha que não precisa respeitar da igreja dos outros, que você não pertence ao meu exército, então meu general é outro. Eu falo isso porque às vezes eu estava num grupo, até saí, né? Aí postei um cartaz, aí apareceu uma criatura, aqueles que, né? Mas eu não falei, eu só postei, quer dizer, tipo, né? Faz quem quer. Aí apareceu uma pessoa do lado e criticou. Eu falei nada. Tipo, aí eu não conheço a pessoa não me conhece. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Aí eu falei. Aí eu
não deixei barato. Tentando ver o que pode ser dito. Não deixei barato, né? Então você tem conhecimento por acaso disso que você está criticando? Não, então você devia estar com a boca fechada, mano. Você nem tem conhecimento daquilo que você está criticando, como é que você solta uma crítica? E aí, né, eu falei para não engrossar, porque eu não consigo deixar grátis. Falei, ó, desse grupo que é o administrador, o pastor fulano de tal, para você não controlar os ânimos da pessoa que está nesse grupo, e para mim não aumentar o meu, eu estou saindo fora. E aí, o pastor do grupo me chamou e disse, calma, irmão, é que o pastor fulano, o quê? O cara é pastor? O pastor fulano de tal ficou preso na cadeia 10 anos, tem pouco conhecimento. Falei, olha, e o que o meu cartaz tem a ver com ele? Quis minimizar como se uma pessoa que não tem conhecimento pode ficar criticando do nada, que se tivesse motivo, beleza, do nada, a pessoa. Aí juntando, como eu estou falando, né, para a gente não fugir muito, de patente, eu falei assim, primeiro ele deveria ter, então, se preocupado com quem que ele está falando, porque não é porque eu não sou um evangelista da tua igreja, que você pode me desrespeitar, e eu também, assim como eu respeito um pastor, a pessoa ter o cargo de pastor, eu tenho que respeitar todos os pastores. Aí você vê que às vezes eu estava querendo aqui, o que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer que às vezes a gente, esquecendo esse lado, eu estou querendo dizer que às vezes tem pessoas que desprezam pessoas de patente de outras igrejas só porque não é da dela. Ah, tratei mal fulano. Rapaz, mas fulano é pastor, não é o meu. Tem que ter um respeito. Por isso que Paulo está falando, pois você está falando que você é de Cristo, eu sou apóstolo, eu encontrei com ele. Aí Paulo está falando, eu não uso disso, poderia usar para desmerecer a pessoa, mas ele não fica usando a patente dele para desmerecer os outros mesmo. Por isso que ele está falando, vamos voltar onde? Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da minha autoridade, ao qual o Senhor me conferiu para edificação e não para a destruição de vocês, não me envergonharei. Paulo está falando, se eu fizesse isso, nem era para me sentir vergonha. Você é de Cristo, mas Cristo te chama para fazer o quê? Rapaz, deixa eu te falar do que me intitularam, apóstolo dos gentios. Traduzindo, Paulo está falando, vocês que é de Cristo deveriam ter mais respeito pela minha patente antes de me criticar, ou pelo menos procurar saber quem eu sou em Cristo. Que às vezes falta em muitas redes sociais, em muitos grupos do WhatsApp. Na verdade é uma coisa pequenininha assim, que Paulo está falando, o tal do respeito. Respeito, não precisa nem ter patente. Você é um servo de Deus, respeito. Um servo de Cristo, respeito. Vamos caminhar para perto do fim, irmão. 8. Tá, mas deixa eu ler o 8 aqui. E ainda que eu me gloriasse um pouco mais do poder que Deus nos deu para a vossa edificação e não para a vossa destruição, eu não me envergonharia disso. Não quero dar a impressão de incutir medo por minhas cartas. Um dos motivos pelo qual Paulo não faz isso, eu não quero constranger vocês nas minhas cartas através do medo, pois as cartas dizem, agora sim, o que diziam de Paulo?
Alguns dizem: as cartas são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a sua palavra é desprezível. Irmão, se a gente fosse buscar no português o significado da palavra desprezível, é forte. Eu estava tentando buscar no grego se tinha algumas variações, mas busque você, porque eu não fui não. Está desprezível o final de todo mundo aí? Está desprezível? Quem? Fracasso? A sua palavra é um fracasso? Quando fala é um fracasso. Tadinho do apóstolo. Todo mundo está fracasso ou desprezível? Desprezível, né? Eu fico com essa versão, porque desprezível é muito forte, apesar que talvez o que eles quiseram falar era forte mesmo. Mas eu acho fracasso dá mais. Desprezível parece até que a pessoa falou uma palavra, sei lá, desprezível parece muito forte. Eu acho que fracasso. Você acha fracasso mais forte? Às vezes fala, pô, fulano é um fracassado. O que a pessoa fala é um fracasso. Poxa, desprezível. Desprezível, tipo assim, é quase assim, poxa, eu estou te desprezando a tua palavra. Tipo, se você abrindo a boca e nada, eu fico com nada. Não é desprezível. Desprezando toda dor, eu vou a cantar no Calvário. Lembraram? Então vamos concluir. 10 para as 9. Vamos concluir o versículo 10. O 10 e o 11, que a minha aqui no 11 dá um outro título. O 10 e o 11 e a gente para. Vamos aqui então. Olha a crítica que estão fazendo de Paulo. Paulo, não quero dar a impressão severas e enérgica, mas disseram de mim, as suas cartas são enérgicas e graves, mas a sua presença é um homem fraco e a sua linguagem é desprezível. Está vendo a ideia do que os críticos de Paulo tinham sobre ele? Por isso que ele começa ironizando: eu tão humilde quando estou face a face, mas tão ousado quando eu estou longe. Uma ironia àqueles que diziam: Paulo, longe, parece um tigrão, cuspidor de fogo, severo, mas pessoalmente, quando ele prega, tiver coxinha vendendo pastel na porta da igreja, eu faria melhor. Eu faria. Desprezível, né? A gente tem que imaginar, porque não diz, né, as características desprezíveis das palavras de Paulo. Você pode imaginar. Desprezível. Irmão, dói falar isso da gente. Já pensou falar isso de você, um ministro do Evangelho? Nos vídeos não, que os vídeos é ausência para um e presença para outros. É em época que não tem como transmitir a imagem da pessoa, né? Alguém falar, naquela época então, quando você visitava parente uma vez por ano e que o celular não tinha nem câmera, aquela baratinha, né? Não, fulano de longe, você elogiou tanto ele, falou tão bem dele, ele pessoalmente não parece aquela coisa. Já pensou um parente, né? Ia doer, né, irmão? Uma coisa assim. Vamos encerrar aqui então. Versículo 11. Quem assim fala, toma consciência de que tais como somos pela linguagem e por cartas, assim ausentes, tais seremos por nossos atos, quando estivermos presentes. Então, Paulo encerra o versículo 11 como uma ameaça. Vocês estão achando que eu sou um gatinho de perto e que eu sou um leão? De longe,
pois agora, quando eu for aí, vocês vão ver o leão. Vamos ficar de pé. Eu vou orar pelo ensinamento. Enquanto eu oro pelo ensinamento, Deus abençoe você que acompanhou, que está na sua casa e está no seu lar, em nome de Jesus. Pode encerrar. Está orando pelo ensinamento e